Sejam bem-vindos a mais um podcast. No episódio de hoje, nós temos aqui uma autoridade. Acompanhe que tá de arrasar. Eu sou a doutora Francine Moreira. E eu sou a doutora Andréa Diniz. Bem-vindos ao Special Talk. Mauro Machado, é Bom um dia. prazer dizer que, além de uma sumidade nos assuntos que você vai discutir aqui hoje, você é também nosso amigo, né, Fran? Porque eu me Exatamente. sinto, assim, honrada de saber que uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão esclarecida, uma pessoa tão maravilhosa, faz parte do nosso ciclo de amizades. A honra é minha. E eu queria dizer também, gente, vocês tenham cuidado, porque essa pessoa maravilhosa é quem me orienta nas questões jurídicas que eu tenho também, tá? Não mexa comigo. Leandro que se cuide. É. Então, eu gostaria que você se apresentasse, porque nada do que eu vou dizer aqui vai superar todas essas capacitações que você tem. Bom, sou cirurgião dentista. Fiz um pouco de fono porque faria orto, depois resolvi não fazer. Gostei da área de odonto legal, acabei fazendo direito e associei a odonto ao direito. Num caminho encontrei a bioética, depois o direito médico, depois a odontologia legal. Então, sou cirurgião dentista, com formação em direito e um campo de intermediação que são deontologia e bioética. Professor, então entrando um pouco no tema, quais são os maiores desafios éticos hoje que os profissionais da odontologia têm no Brasil? A gente tem vivido um clima aí de instabilidade jurídica, porque no início do ano, o atual presidente do CFO anunciou que seria divulgado um código de ética, uma nova habilitação, e acabou que nada disso ainda foi divulgado, né? Então, eu vejo muitos desafios nós temos aí eticamente, né? Olha, eu concordo. Eu entendo que não só eu, mas quem se ocupa da ética, que nós vivemos uma crise moral de valores e uma crise ética, um questionamento sobre condutas. Isso nos diferentes campos, nos diferentes países e inclusive nas profissões de saúde. Mais ainda na odontologia. Por quê? Porque, como você disse, nós estamos numa instabilidade jurídica. Nós passamos a permitir em 2019 algumas possibilidades de divulgação de casos clínicos, de fotos em selfie, e ao mesmo tempo não adequamos a norma do Código de Ética, que ainda era totalmente restritiva, em que exposições de pacientes e contextos de atendimento só podiam ser feitos para publicação científica ou para educação, para ensino. Então, nós temos normas de mesmo peso que estão colidindo em alguns aspectos, sem que a nova tenha revogado, falado onde da antiga não funciona mais. E a minha preocupação é, nessa crise ética de profissionais de saúde divulgando pacientes, não se formando de forma adequada, ousando, não sou contra a expansão, sou contra a irresponsabilidade. Desde a medicina, a farmácia, todos querendo fazer o quê? Uma área só. Estética, também não sou contra. Eu sou contra a medicalização social, medicalização da vida. Sua avó não pode fazer um chá mais, você tem que ir ao médico. E para ver essa gastrite, você tem que fazer o maior dos exames. O chá da avó não nos serve. Então, cultura hoje não cuida também. Além da medicalização, obviamente, isso é vendido, não é dado. Mercantilização. E dentro da mercantilização, essa exposição de um paciente e foco em um só tipo de tratamento. Isso muda tudo. Precisamos conversar sobre o que pode e o que não pode, para que a gente possa, sem expor os pacientes, né, fazer uma prática profissional adequada, responsável, dentro desses valores novos. Aí você mencionou, tudo
é em um congresso de grande visibilidade. Então, nós estamos diante de uma odontologia do anuncismo. Uhum. Você não se ocupa de fazer bem a norma, mas já anuncia antes. Isso gera mais instabilidade, mais expectativas, e os órgãos fiscalizadores ficam acuados, não têm o que orientar porque nada mudou, e essa permissividade, É. ela não é positiva para nenhum. É que a gente vê, nós, enquanto conselho que fiscalizamos, é o que o senhor falou, nada mudou, né? Vale as normas antigas. Mas mediante o anúncio, a classe achou que já é permitido flexibilizar em vários sentidos e a gente, E então, qualquer coisa né? que você Se ensina ou que mobiliza. os órgãos fiscalizadores tomam de medida é questionado, como se Uhum. estivesse errado seguir a sua função. E nós temos, nesse contexto, também mais uma mudança que gera mais instabilidade, que é o posicionamento do CAD, de uma forma acrítica, mas visando o desenvolvimento, Uhum. Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico. Visando o desenvolvimento econômico, ele tem que saber que os valores são aplicados a depender da área. Uhum. Que na área da saúde não é o mesmo que divulgar uma caminhonete, um automóvel, um celular. Há situações que precisam ser preservadas no sentido de sigilo, de zelo, de cuidado e até de estética, porque a estética é do campo da ética também. Professor Mauro, a gente sabe que atualmente muitas faculdades de odontologia foram abertas aqui no estado, né? Você acha que esses alunos estão saindo bem formados, que esse aumento do número de faculdades dificulta essa fiscalização do que é ensinado, do que não é ensinado, como esses alunos estão saindo, e se isso influencia diretamente nesses tópicos que o senhor colocou, da mercantilização, da exposição de pacientes vulneráveis, por exemplo. A formação é um grande ponto para que nós tenhamos uma odontologia de qualidade ofertada para a população, por que não vendida? Né? Nós Sim. estamos num país capitalista. Sim. Mas eu não tenho dados sobre qualidade, mas o que a gente percebe sim, há um aumento significativo. Todos os anos, os estudantes de uma disciplina que chama orientação profissional fazem um levantamento em estudo dirigido. O ano passado, 29, 31, me parece que 32 agora, faculdades no estado. Então, nós viramos São Paulo, já interiorizamos a formação. Eu quero ser otimista, né? Eu vim de um interior, não vou citar porque existem outros, né? Vim de 2 lugares de interior e me impressionei bem com a recepção, com as 2 jornadas, os 2 eventos. Então, eu espero que tenham a ocupação de uma formação adequada. E Goiás é feliz. A gente se comunica, a gente não briga aqui. Nós todos, educadores e de instituições de ensino superior, temos muito em comum. A gente faz intercâmbio e queremos que a formação em odontologia no estado seja de excelência. Claro, há problemas, né, de ter laboratório, ambulatório, na medicina hospital, mas a gente acredita que a formação em Goiás tende a ser diferenciada. Espera-se que esses estudantes sejam formados nos 3 domínios do saber: cognitivo, que é a teoria, psicomotor, que é a prática laboratorial para ir para o ambulatório, e também afetivo-atitudinal, que é uma abordagem de respeito ao paciente. Nesse ponto, a gente sabe que houve um aumento significativo uma explosão da iniciativa privada no ensino. A formação em saúde virou mercadoria, mas a gente espera que em Goiás a gente faça diferente. Professor, e como que o senhor acha, então, que um profissional ele pode se resguardar juridicamente, eticamente, na hora que ele vai divulgar os seus casos na internet? Porque acabou que a internet é um caminho sem volta, né? O Instagram hoje, quem não é visto não é lembrado. Então, de fato, estar na rede social é importante.
Nós percebemos isso, a gente teve a iniciativa até de montar esse podcast, de estar mais nas redes, porque o que que a gente percebia? Uma dificuldade dos pacientes nos encontrarem, encontrar o profissional especializado que vai resolver o problema dele de fato. Porque na internet tem muita gente que faz a propaganda, mas na hora de resolver nem sempre consegue. E para que a gente possa se manter, divulgar o caso, alguma coisa assim é interessante. Né? Então, quais os cuidados, quais os direcionamentos que o senhor poderia dar para que os profissionais divulgassem os seus casos, mas respeitando a ética, preservando aí, né, o paciente? Essas ferramentas novas, né, com que eu tenho restrição, mas elas são inevitáveis e elas são positivas. Hoje você analisa todos os mecanismos de comunicação e de inteligência artificial e vê vieses positivos e também negativos. Então vamos lá. Eu veria sobre 3 pontos. A formação. Discutirmos isso, né? O que você tem hoje de ferramenta que você pode usar tanto para diagnosticar, para tratar, para se comunicar. O mundo é da comunicação hoje. Então vamos trabalhar e discutir o possível, o sensato, o razoável, o ético, o belo, o que não passa do limite do razoável, do aceito. Do ponto de vista dos órgãos fiscalizadores, e no caso específico da odontologia, ser mais preciso, deixar as coisas mais claras, parar de, por questões políticas, anunciar que esse processo de comunicação e de divulgação vai ser flexibilizado. A gente precisa estabelecer os pontos que a gente quer ainda manter, não naquela tradição de sigilo total, mas resguardados, até porque hoje você conserta um carro com um vídeo do YouTube. Você faz uma cirurgia boa com um vídeo do YouTube. É falar sobre o que nessa cirurgia deve ainda ser preservado. Sim. Então, do ponto de vista de órgão fiscalizador, ser sensato, parar de política e dizer o que sistema de valores nós queremos para essa comunicação. E do ponto de vista pessoal, bom senso e crivo, porque nós estamos vivendo momentos aqui em que a gente aperta, divulga, sem um mínimo de racionalidade. A ponderação ética, o sentido do justo, da atitude sensata, coerente, é estabelecer um equilíbrio entre emoção e razão. A gente tem divulgação de exodontias, divulgação de fragmentos de um tratamento que você Tecidos. faz de Bola de tecido bichar. de câncer, bola de Exatamente, bichar. é. Olha, nós tivemos a estudante de medicina numa universidade que, ao fazer o Papa Nicolau, expõe em Filmou. vídeo, né, a pessoa numa posição ginecológica, sendo submetida ao exame. Nós temos 2 estudantes que foram fazer um curso de cardiologia em São Paulo, que não eram daquele hospital, falando do caso de uma pessoa que morreu, acusando-a de, sem conhecer o todo da história, acusando-a de não ter seguido o pós-operatório. Então, essa indiferença, esse distanciamento é a ausência de ética. O excesso de divulgação, ele é equivocado. Então, do ponto de vista do profissional, mais sensatez, mais crivo, mais bom senso, mais elegância, mais pudor. Formação, fiscalização a partir de um sistema de valores que seja odierno, moderno, de hoje, porque a comunicação e o profissional, do ponto de vista em foro íntimo, né? Pensar um pouquinho antes Sim. de fazer as coisas. Acho que assim a gente consegue um certo equilíbrio. E a gente fala de comunicação para um profissional que até então estava dentro do consultório, com um auxiliar e o paciente de boca Exatamente. aberta, sem conseguir se comunicar. E aí, de repente, a gente dá uma ferramenta para ele, onde ele Várias extrapola o possibilidades. consultório e ele se comunica com o mundo. Esse final de semana, a gente teve algum burburinho a respeito de um profissional, inclusive da área de OPNE, que estava divulgando jogos eletrônicos. Então, assim, o que diferencia o perfil do profissional do perfil pessoa, né, que divulga alguma coisa
que supostamente não é algo que deveria ser postado para aquele nicho, né, de pessoas que ele atinge profissionalmente, e isso é muito sensível, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre redes sociais. Se a gente tivesse que fazer agora uma cartilha, o que pode, o que não pode, o que o senhor diz que pode, o que o senhor diz que a gente deveria evitar, por exemplo, o que seria? Na verdade, É. eu vou melhorar. Por exemplo, Porque hoje, essa é difícil. por exemplo, hoje, né, o que que nós temos vigentes que pode e não pode? O que que está escrito no papel? E o que que o senhor acha, assim, dentro do que pode e não pode, o que poderia ser flexibilizado ou não? Isso. Olha, nós Pode. temos um código de ética que fala: você pode divulgar caso clínico sem autopromoção. Já não combina com o que é feito hoje. Aham. Você pode divulgar caso clínico se o seu paciente te autorizou e para fins de publicação científica ou de ensino, né? Uhum. Ensino universitário, educação continuada. Não é o que está acontecendo. Uhum. E sem que fosse revogado o Código de Ética nestes artigos, porque a nova norma, ela deveria dizer: fica revogado o artigo tal, inciso Aham. tal, ok? E no Código de Ética também fala que não pode antes e depois, né? Isso, não pode o antes e o depois. Uhum. E a nova norma, que não é tão nova mais, ela é de 2019, a 196, passa a permitir o selfie. Veja bem, permite o selfie, mas não pode aparecer equipamentos, materiais, instrumentais, material biológico. O que é o EPI? Equipamento de proteção individual. O jaleco é um equipamento. Sim. Então não pode aparecer o quê? A rodinha do mocho, o pedaço da cadeira, o foco, Que o material é jaleco, a esse que não máscara. pode, Nós né? estávamos em plena pandemia. Aham. Então, precisa ser melhor escrito, chama legística, né? A forma como você escreve essa norma para que as interpretações sejam facilitadas e que todos sigam de forma mais uniforme, Aham. comum. Então, o selfie, nós tivemos uma discussão se o selfie tinha um ângulo, pelo amor de Deus. O que aparece depois do selfie, com um selfie ou com um ângulo, não parece tão importante, já que você autorizou o selfie. É. E o selfie é para autopromoção. Uhum. Vamos para o caso clínico, porque junto com o selfie, a 196 permitiu a divulgação de caso clínico. Ok. É para mostrar o olho? Porque se for harmonização orofacial, eu preciso mostrar o olho. Isso faz parte da área. Não, o olho não pode. Eu posso mostrar o antes e o depois? Não. Pode o diagnóstico, e tem duas expressões na norma: resultado final do tratamento e conclusão do tratamento. Veja bem, isso é eufemismo, isso é hipócrita. É. O diagnóstico é o antes, e a conclusão do tratamento ou o resultado final do tratamento é o depois. É. Então tem coisas, não muitas, mas que a gente precisa ajustar. E já que permitiu, desapegar. É. Com o cuidado de... O durante, pode? Qual o sentido de você permite o antes e o depois e não permite o durante? Durante um tratamento ortodôntico, algum problema em mostrar? Não. É. Né? Até porque O pode ser um atendimento. antes e depois daquela sessão também, se Sim. você entende como E vocês isso, né? atendem crianças, Isso. pacientes especiais. Aham. Tem um cirurgião dentista que faz redes e mídias. Já era para ele ter sido caçado. Uhum. E ele faz vídeos belíssimos com pacientes especiais, mostrando todo o amor, todo o cuidado, todo o profissionalismo. Não tem importância mostrar o paciente. É assim, o que a gente vai mostrar, precisamos discutir, porque o tudo não parece sensato. Por exemplo, né, uma cirurgia cruenta, Um transcirúrgico, um transcirúrgico né? cruento, que mais pode assustar. Mas veja bem, ainda teremos que conversar sobre isso, porque lá no YouTube, se eu for usar para educar, eu advirto: olha, esse vídeo é o que se faz hoje em comunicação. Esse filme tem partes que aí você vai assistir de forma consciente. Então, há um choque entre as normas e a gente ainda quis apego. O selfie não interessa, o seu consultório é a sua casa. Sim. É onde você trabalha. Se aparece o foco, se aparece o equipamento. E se Sim, ele não material tem biológico. uso Seu também, paciente é feito de quê? De silicone? Alguns têm até bastante silicone. Mas ele é feito de material biológico. Não acho mesmo, brincamos da bola de bichar, recebi uma foto.
em que a paciente segurava 2 bolas de bichá numa gaze. Não achei nada estético a foto, Aham. desnecessário. Mas o transcurso de remoção, quando de educação, você coloca ali. Para divulgar o caso, acho que não precisa. Pode ser o antes e o depois E mesmo. também a gente entra numa discussão de onde postar isso, né? Porque o Instagram não é, Você comentou, uma misturar rede perfil de profissional, trabalho. nem todo mundo vai entrar. Isso não é uma rede de Pessoal, trabalho e a gente utiliza com a finalidade de trabalho. Mas e se eu sou um professor e eu postei? Não é uma finalidade de divulgação, Educacional. de educação da Eu, por população? exemplo, a minha rede, quem mais me segue são cirurgiões dentistas, né? E eu sou professora, trabalho com isso. mas são separados as suas, né? A minha Doutora especial. sim, sim, Uhum. a profissional, eu vejo que, mas ali tem paciente, tem família, porque é uma rede aberta, né? As Sim. pessoas entram. A maioria é cirurgião dentista e eu me dedico a trazer essa informação para os colegas. Mas, como na norma não pode, a gente não põe transcurso, né? As coisas relacionadas que eu usaria num curso, né? Para educação. Só complementando, todos nós, né, principalmente aqueles que atuam no Conselho Regional de Uhum. Odontologia, recebem muitas críticas de colegas. Olha, é um absurdo. Primeiro, quem estabelece a norma é o federal para ser cumprida pelos regionais, Uhum. né? E essas mesmas pessoas que dizem que essas publicidades são importantes para você se inserir no mercado, ótimo. Nós precisamos ouvi-las, né? É isso que a Uhum. odontologia tem que fazer. E também rebater eventual posicionamento que eles tenham e que a gente discorde. Olha, isso aí acho que não é bom colocar. Mas isso em âmbito nacional, sem anuncismo, sem dizer que vai flexibilizar. Nós temos para isso as CONELs, Conferência Nacional de Ética Odontológica. Vamos estabelecer em cada estado representações diferentes. Uhum. E ouvir essas pessoas que, modernas ou modernistas, consigam nos orientar sobre aquilo que são as possibilidades que elas entendem como aplicáveis, úteis e que tragam benefício para a divulgação profissional. Ouvindo essas pessoas, ouvindo quem normatiza, estabelecer esse sistema de valores. Não sou contra a comunicação, até porque não tem como. Né? Sim. E na harmonização orofacial? Vamos mudar um pouquinho de assunto. Porque a gente vê que até a rede social, na área da saúde, a gente vê que o que predomina mesmo na divulgação é a estética, né? A ansiedade das áreas aí, dos profissionais que atuam nas áreas estéticas em poder divulgar os seus trabalhos e angariar pacientes também, né? E foi anunciado também, no início do ano, que em abril seria publicada uma habilitação de cirurgias de face na odontologia, né? Liberando o cirurgião dentista a realizar as cirurgias de face. Já passou abril, nós ainda não tivemos essa divulgação, mas a gente percebeu que Há uma expectativa. teve uma expectativa e profissionais começaram a buscar cursos, outros a anunciar cursos de cirurgias de face, outros a divulgar que estão fazendo. E aí a gente fica, é certo, é errado? E aí, o que a gente fala pro profissional? Bom, Trazer um pouquinho de polêmica. eu falo o que eu entendo que é sensato. Eu não sou contra nada, Uhum, desde que esteja dentro do meu sistema de valores. aham, E como formador, ou como eticista, ou como jurista que se dedica à área da odontologia, direito odontológico, eu tenho que dizer menos firula, mais estudo, mais capacitação. Se você faz um curso de final de semana, sexta, sábado, domingo, você não está pronto para atuar na segunda. é. Então, não sou contra a expansão, mas vou me posicionar. A odontologia não cresceu só em uma área. Essa área não é uma panaceia. Nós temos a ortodontia avançando há muitos anos, nós temos a implantodontia com avanço significativo, com sistemas brasileiros nessas duas áreas que elevaram a odontologia nacional. Só que aí uma crítica: orto e implante dão dinheiro. Por isso se desenvolveu. Cadê a dentística?
A endo também cresceu muito. Então, nós tivemos desenvolvimentos em diferentes áreas, inclusive na área e no campo da estética. O que eu não gosto é dizer que só uma área levou a odontologia para outro patamar. Porque, além de avançar com a odontologia, também fomos parar em discussões criminais. Então, o que eu peço é responsabilidade, compromisso, formação, estabelecer limites, mas, fundamentalmente, fazer e sabendo reverter. Uhum. Então, ou lesar a população ou macular a imagem da odontologia é que parece ruim, ok? Então, seria isso. É uma área em expansão, não é a principal, toda a odontologia é importante. Eu me preocupo com a formação e com outro aspecto. As pessoas estão doentes. Assista Botched e leia sobre transtorno Uhum. dismórfico corporal. Uhum. Você tem, desde a década de 70, no fisiculturismo, a percepção de que havia algum problema, alguma patologia naqueles que buscavam o corpo perfeito. Uhum. Eles atingiam um nível de modelagem do corpo, mas não conseguiam ver ou se satisfazer. E isso passou para estudos na área da cirurgia plástica. E a gente chama de dismorfofobia, dismorfismo ou um espectro TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é transtorno dismórfico corporal. Eu entendo que isso chegou também na área da saúde, na área da odontologia. É só a cautela. O seu paciente, ele está em expressão autônoma de vontade, ele sabe o que ele está querendo. Cuidado, porque se ele não se satisfizer, e estética é isso, você assume uma responsabilidade de entrega do fim ou do resultado, dependendo da subjetividade do paciente. Isso pode ser extremamente prejudicial. Não satisfeito, ele pode demandar judicialmente para uma reparação, para a devolução daquilo que ele pagou. Uhum. Então, trabalhar a expectativa do paciente, capacitar-se, formação, e aí você atuar com responsabilidade nessa área, que é belíssima, que é muito importante, que a odontologia pode contribuir. Mas pare de fazer se você não está preparado. Só porque vende, que aí é mercantilização. Vai dar errado, a população vai ser exposta. E hoje, a cada ação, uma reação. Você verá resultados questionando aquilo que você fez de errado. Uhum. Então, não sou contra, sou a favor dentro desses aspectos. É uma área muito bonita, não a única. É uma coisa que a gente sempre discute aqui, né, Fran, sobre quando a gente atende a pessoas com deficiência, né, necessidades específicas, não é só o paciente que a gente considera, é toda uma família que vem com muita informação e como nós estamos numa área extremamente clínica, eles querem aquele sorriso de volta, eles querem aquele dente de volta. E a gente discute muito sobre odontologia de mínima intervenção, de fazer o que o paciente precisa, mas chegar a esse ponto, né, médio ali entre a expectativa da família e aquilo que a gente pode ofertar para o paciente com segurança, acaba que a gente às Na vezes área de vocês, deixa a família um pouco é muito decepcionada, importante essa né? visão do todo. Isso. Eu vou citar um teórico aqui, Edgar Morin, ele trabalha a complexidade. Então, vou falar 4 palavrinhas que a gente fala categoria: totalidade, concretude, realidade, complexidade. Você tem que ver o todo, não só aquela boca, aquele paciente. Qual é a família, onde ele mora, como ele vive, o que ele está buscando, só bateria anterior e a preparação do meio, literatura. Ver o todo, quem é essa pessoa, né, nos seus valores, na sua designação. Realidade, e aí? O que isso aqui vai impactar a vida dele? O que está paralelo? Familiares, possibilidades de ah, manter isso. O que você tem de literatura científica consagrada, sem inovação irresponsável. Então, é complexo. Você atender um paciente em saúde é bastante complexo, principalmente na área de vocês, que a pessoa tem condições especiais, às vezes é pessoa com deficiência, É. e há todo um impacto nessa pessoa e nesses familiares. Em todas as áreas da odonto, que é complexo dirigida, você não tem que pensar só na técnica ou no seu resultado, mas pensar em tudo, pensar no paciente como um todo. Sim. Isso é um grande desafio, porque a ao mesmo tempo,
às vezes a família quer dar estética. E não seria justo para esse paciente também ter esse Sim, resgate, né? sim. Mas nem sempre Nem sempre é é possível. possível. E às vezes eu vejo que os familiares ficam aí chateados, né, com a gente, Um com o sorriso resultado. edifica a É, cidadania, é. faz inserção social. É o belo, sem E dúvida, eu vejo aproxima o que a pessoas. gente vê da família também é porque muitos cuidadores se sentem culpados por tudo que acontece com aquela pessoa. O fato de já vir alguém com uma deficiência, já vem uma culpa para a mãe, para o pai, fala assim: nossa, será que veio de mim? Foi culpa minha? Então já tem esse peso. E aí acontece, perdeu um dente da frente, as pessoas vão achar que eu não estou cuidando direito, Vocês né? têm um trabalho belíssimo, né, no GEPETO, na Uhum, Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Odontologia, e vocês têm, hoje nada pode ser visto sob um referencial único. aham. Vocês têm equipe multiprofissional, multidisciplinar, interdisciplinar, e vocês acolhem nesse sentido, né? Tem psicólogo, tem fisioterapeuta, Sim. tem fonoaudiólogo Sim. e nós dentistas, É uma equipe multi, né? Tem médicos também, médicos. É. né? Eventualmente. Enfim, Mauro, eh, eu queria trazer assuntos pessoais a esse nosso encontro, porque, como a gente já tinha comentado antes, né? Você é o padrinho de um dos meus filhos que faleceram, né? Que eles faleceram ainda na barriga, mas a gente fez uma intenção Eu de queria ser batismo. padrinho dos dois, fui do Antônio, porque o Francisco era o nome do meu pai, mas está ótimo. E eu já te contei isso anteriormente, mas eu vou trazer aqui para gente, para o nosso bate-papo, que durante todos os eventos que aconteceram, né, a gente se envolveu em muitos, né? A gente fez fetoscopia, a gente fez redução do líquido amniótico também, né? Uma amniocentese redutora. E aí, em algum momento, o Leandro falou assim: eu vou repetir algo que o Mauro me disse. E isso mora no meu coração, que foi o fato de ele dizer: se tá bom pra você, tá bom pra mim. Você não precisa mais lutar. A gente já fez todo o possível, né? E eu vejo que nas áreas da saúde, a gente tem muito isso, né? De às vezes se exceder em procedimentos, tentando fazer o possível, mas às vezes entrando numa obstinação terapêutica. E eu vejo que isso acontece muito na odontologia. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa obstinação terapêutica, sobre essa quantidade de procedimentos que têm sido executados, às vezes até em procedimentos que vão prejudicar esse paciente, né? Já não há mais solução para aquele dente, já não há mais solução para aquele procedimento, né, para aquela a estética desejada, mas a gente continua fazendo procedimentos. Então qual que é o limite disso? Onde que a gente pode encontrar a ética fazendo o que a família quer, mas sem deixar de sermos éticos realmente? Esse é um tema denso, né? E pede do profissional, no seu caso, mais denso ainda, duplamente denso, pede do profissional esse cuidado, né? A bioética trabalha isso do ponto de vista de reflexão crítica, no sentido de saber o que seria o momento ideal, mas é bastante difícil. Distanásia, obstinação terapêutica, ou o que o americano, né, o estadunidense fala futility, seria essa vontade ou intenção de. Se ela for bem intencionada, permeia a ética. Se ela for só para venda, é absolutamente reprovável. De manter a vida. De um outro lado, nós temos pessoas com valores diferentes, que elas podem não querer quantidade de vida. Elas podem não se filiar à sacralidade da vida, à santidade da vida. Então, quando a área da saúde encontra um conflito nesse campo, assim, tem a intenção de fazer mais, está diante de uma situação de ter que parar, e até mesmo observando a vontade do paciente, que pode ser pela continuidade, sem sentido, no sentido técnico, profissional, ou não continuidade, mesmo havendo possibilidade, nós temos um conflito muito difícil. É o diálogo, é a percepção daquilo que o profissional tem como possibilidade efetiva de terapêutica, Uhum.
ouvir esse paciente, se o paciente puder ou não, ou mesmo podendo, de forma autônoma, autorregida, consciente, dividir com um familiar, Uhum. estabelecer se segue mais um pouco ou se não segue, mas nunca se esquecer de, mesmo não podendo curar, você talvez tenha que continuar algo para mitigar a dor e o sofrimento. Uhum. Por quê? Porque matar e deixar morrer são. A diferença é só extrínseca, são moralmente reprováveis as duas situações. Então, diálogo com o paciente, diálogo com a família, percepção terapêutica de que você não pode o todo, chegou a um limite apesar do avanço da ciência. Cuidado para não dar aquilo que o paciente não quer por apego, por formação hipocrática de dar a vida. Qual vida? A vida de quem? Uhum. Que Então, tipo ouvir de o outro. Que vida, né? tipo de vida? Vida com qualidade? Vida Sim. só com quantidade? É um tema difícil. Diálogo, comunicação, interação, reciprocidade com paciente e família. E a gente E chega num dilema, sensibilidade. né, também, porque a gente falou do excesso de comunicação no começo e agora a gente fala que o dentista, ele acaba por se comunicar mal com o seu paciente, né? A gente já tinha falado em outros papos nossos sobre a quantidade de processos éticos devido à falta de comunicação do profissional com o paciente. Ele não se comunicou adequadamente, ele não E olha que o falou que. dentista é um dos que mais se comunica, né? É. E, inclusive, eu queria até puxar nesse gancho, como que a gente pode se resguardar mais para confirmar isso, que a gente se Uhum. comunica com o paciente? Porque chegam muitos processos, né? O paciente falando, o dentista fez um tratamento que eu não queria. Como que fez um tratamento que não queria? Se você sentou na cadeira, abriu a boca, permitiu que ele fizesse, como que é isso, né? Porque teoricamente, o consentimento, o paciente que recebe um tratamento, ele consentiu, né? Mas como que o profissional então se resguarda legalmente, né? Lógico, tem que ter a comunicação, mas o que mais que ele pode fazer ali para se resguardar? Na aproximação da odontologia com o direito, tanto a odontologia pode servir o direito, quanto o direito pode servir a odontologia. Tem uma corrente que chama medicina defensiva ou odontologia defensiva, né? Você se armar de situações para combater um paciente quando há um conflito. Eu prefiro uma outra forma de lidar com a questão do gerenciamento aí de riscos, não no sentido de para o paciente, mas risco de conflito, de demanda, de forma preventiva, que chama odontologia assertiva ou medicina assertiva ou de baixo risco clínico. Uhum. Primeiro, comunicação. Ninguém arrebenta uma relação ética, honesta, transparente e digna. As pessoas têm vergonha de embater ou de ser desleal com alguém que é digno, é justo. E o profissional da odontologia costuma se comunicar, né? Tem que melhorar Uhum. e às vezes não registra. Então, não bastando só a palavra, você primeiro ser ético, ser correto e dividir com o paciente desde as opções, a escolha e durante o processo de atendimento tudo o que está acontecendo. Esse paciente já vai sentir que você é uma pessoa honesta. Mas vamos lá. Registros. Registros em documentos. Infelizmente, hoje documentos ainda são meios físicos importantes. Mas você tem a documentação digital. Você pode gravar a sessão de atendimento, desde a recepção, colocando que aquele ambiente é monitorado em câmera de áudio, com áudio e vídeo. E no interno pedindo licença para o paciente, dizendo, para fins administrativos e até clínicos, eu gravo as sessões, colocando de uma forma que você seja visto, sem expor intimidade, sem expor posição questionável, mas também não nas costas, de forma oblíqua, para ver sua expressão, seu gestual, sua medida, para ver que não há sevícia, não há assédio, não há ofensa. Então, registros em áudio e vídeo, tanto externo quanto interno, com a licença e a ciência do paciente. Nós somos filmados no shopping, nós somos filmados na rua. Aquele ambiente sigiloso que foi registrado, você terá responsabilidade quanto à confidencialidade, quem vai acessar aquilo? Só sua equipe ou você. E quanto
ao sigilo e preservação da identidade desse paciente. Você vai usar se for necessário esclarecer algo. Não abusei desse paciente. Não foi assim, eu expliquei. E aí vamos para o documento. Estabelecer padrões operacionais, protocolos. Você atendeu? Registrou? Nós somos excelentes clínicos, péssimos administradores. Não estou pedindo para você fazer, mas para ter uma equipe. A equipe auxiliar a TSB ou a ASB, ou mesmo a secretária, fazendo registros constantes. Desde o agendamento, ao encaixe, que são medidas de urgência e emergência, desde as questões financeiras, administrativo e financeiro, e o protocolo de evolução e intercorrências do tratamento. Inclusive o CFO tem uma cartilha de 94, uma de 2004, e a Comissão de Legislação, da qual fiz parte e ainda faço parte, ela elaborou um próximo prontuário com essas orientações. Você tem na literatura, mas o documento do federal, nesse sentido, é bastante didático. Protocolos. Hoje eu atendi o paciente, ausências. Comunique-se, 1 é bom, 1 é pouco, 2 é bom, 3 passa a ter razão. Então, telefone para o paciente ausente, no sentido de cuidado ético e no sentido de prevenção. Eu me comuniquei com ele. O telefone que ele me deu é esse. Se ele mudou de telefone, eu não tive como entrar em contato. Mas não fique só no telefone. Registre contato telefônico, o paciente disse. Essas são as argumentações de defesa do profissional. Mande um e-mail. E não estamos no mundo das redes e mídias? Manda por meio de um aplicativo. O mais comum é o WhatsApp. Então você consegue demonstrar tanta vontade boa de servir, que é a ética, como a questão de eu fiz dentro da minha possibilidade o acompanhamento desse paciente. Durante o tratamento, explicar que é o consentimento livre e esclarecido como processo, não é um documento antes só. Quando ele escolheu, você explicou para ele escolheu, você pede autorização para tocar no outro. Mas durante todo o processo, fizemos hoje a colocação dos implantes inferiores, a ciência do paciente. Nessa exodontia, acautele-se, senhor, disso, paciente informado. Então, protocolos de registros de evolução e intercorrências do tratamento. E ao final, como você compra um carro e faz uma vistoria, se te enganando ou não com aquele grande laço vermelho, espera-se que na saúde sem enganação. Que você entregue e fala, terminamos, qual o seu conforto? Alguma observação? Algum descontentamento? E o paciente manifestar que ele aceita aquela conclusão de tratamento. Então, antes, registros, durante e ao final, para que você possa demonstrar boa-fé, princípio da boa-fé contratual, lisura no processo, e você vai ser ouvido, seja no PROCON, seja no conselho, seja no judiciário. Você vai ser visto como alguém que tentou. Claro, nós temos direitos de um paciente consumidor que, mesmo com a sua boa conduta, podem ser agraciados, principalmente nas obrigações de resultado que são associados a tratamentos estéticos. Então, a insatisfação do paciente com a cirurgia plástica ou com um procedimento odontológico, ela pode resultar numa devolução de valores, mesmo não estando necessariamente errado da forma técnica. Ainda bem que tá tudo gravado. Eu tô me sentindo péssima de não estar anotando um monte de Nós coisa. estamos Eu mais vou ter, formais hoje, né? eu vou ter que anotar tudo. Não, eu tô me sentindo muito bem, assim. Eu te acho incrível. Acho que você fala muito Vocês é bem. que são especiais, né? É Eu uma acho. alegria estar aqui. Te ouvir é uma coisa deliciosa, porque eu fico assim, onde ele aprendeu tantas palavras? Às vezes eu anoto algumas e penso, eu vou olhar no dicionário Uma parte do que eu depois. aprendi Foi tem a parte do ver meu com vocabulário. vocês, que foram minhas professoras em odontologia hospitalar. Eu acho Sem me muito gabar, maravilhoso. 6 especializações, 2 cursos, o mestrado e o doutorado. Eu acho que a gente deve estudar sempre. Sim, Diante das angústias que você sim. viveu na questão hospitalar, na gestação, que eu vivi com a minha mãe, eu falei, Fran, eu preciso conhecer mais o ambiente hospitalar para orientar melhor e para aceitar um pouco do que eu vi de equívocos. O quanto a enfermagem é importante, a formação, a contratação desse profissional, o quanto o médico
distante, ausente, indiferente, impacta a vida da família e do paciente. Então, é estudar sempre. Acho que sistematizei tudo, assim, tudo que eu buscava, ainda tem coisa para aprender, mas é isso, não, Você sem só não nenhuma. disse que você é um exímio artista maravilhoso e que tenho prazer de dizer que eu tenho um quadro do professor Mauro na minha casa, no meu quarto, gente. Então eu queria que você Preciso, falasse um falávamos antes de entrar, pouco. preciso jogar tudo para cima, ir para a chácara e É fazer, bom fazer essa parte ter aí. esses lugares, né, de escape, de reconexão, porque a gente vive assim em tempos de excesso de Tanta correria, informação né? É. Tanta também, né? compromisso. Então é preciso que a gente tenha Vocês esses duas, lugares. todo dia arrumam um compromisso, mais das vezes não remunerado. É, E o A pior, vocês maioria levam das a vezes. gente juntos, porque todas as iniciativas de vocês são absolutamente de boa vontade, cheias de amor, e a gente acaba sendo É engabelado. é porque as nossas Ainda que eu relações são seja, assim né, também, né? como o Leandro, senil, idoso, Sênior. velho, É, e porque o ajude pouco, Leandro, explicando, o Leandro foi jogar vôlei no Inter. Aí ele entrou, aí ele foi substituído, aí uma menina gritou de fora: põe o idoso de novo, põe o ganhei o idoso de dia, ganhei o dia. Agora, põe, o etarismo. põe o idoso de novo. Ele realmente sou idoso em relação a eles, mas ainda não idoso. Enfim, é muito bom poder dizer que, como eu disse no começo, você é nosso amigo, né? E a nossa relação veio através do Leandro, mas eu acho que ela extrapolou, né, a relação com a faculdade. E eu acho lindo poder dizer assim que você faz parte da nossa vida, eu que não só nos agradeço também. conselhos assim éticos, legais, mas também nos conselhos para a vida, né? Porque eu acho assim que quando você fala, a gente pensa assim: olha, no consultório tá tudo certo, mas será que eu tenho comunicação lá dentro de casa? Será que essa comunicação tá legal? Será que a gente está conseguindo ser ético e moral dentro da nossa casa? Será que eu estou fazendo pela minha família, pelas minhas filhas, tudo isso, né? Que eu acho que você traz tão lindamente, porque é realmente isso. Quando a gente fala assim de separar a rede profissional da rede pessoal, a gente pensa que uma pessoa só, ela não pode estar isolada, né? Ela não vai ser ética e profissional dentro do consultório e não ser ética na casa dela, né? Então a gente tem que saber o que que essa pessoa está fazendo na folga dela, para saber se Sim. realmente ela tem esse pensamento. Se a pessoa não tem qualidade e bem-estar, você quer que ela trabalhe bem. Isso, E ética não é coisa de filósofo, é sair às ruas, fazendo. principalmente fazer com os invisíveis morais, né? O Uhum. guarda do banco, o flanelinha, a sua ASB, sua TSB, Porteiro do prédio. o porteiro do prédio. Mas E aí mais ainda com a gente familiares pode e dizer que tem você, né? Lá pertinho, lá na UFG. Mas e aí? Você tem livros publicados, você tem. Onde as pessoas vão achar o Mauro Machado, se elas precisarem, por exemplo, de conselhos matrimoniais, porque eu ligo para ele para conselhos matrimoniais, para outros eventos. Onde está o professor Mauro? essa é uma questão. Eu já estou na reta final. Ah, Eu tenho 5 seguidores, uma das minhas filhas não me segue. Um amigo que esteve na chácara uma vez pediu para me seguir, eu falei, tá ótimo. me Então, siga, eu vem atrás. não divulgo, né, livros. Eu passei um tempo na academia e pelas vicissitudes de formação, nível de doutorado, enfim, mestrado, eu me afastei um pouco das publicações. E me incomoda um pouco esse considerando, eu concluo. Conclui o quê? A roda? Então parei de publicar já tem um tempo, mas tem alguns capítulos de livros que eu acho importantes, sempre sobre relação profissional-paciente. Tive a possibilidade de crescer muito no curso de bioética, eu fiz especialização, mestrado e doutorado, fui da Sociedade Brasileira de Bioética. Nessa época produzi muito, estudando e vendo, assistindo 7 cursos, era uma espécie de coordenador administrativo, né, assistindo aulas. Então, eu escrevi sobre diferentes coisas, a bioética me possibilitou isso, mas meu doutorado foi sobre ensino em odontologia da bioética.
tem alguns capítulos de livro. Eu acho que agora, sem mais artigo e já titular, sem essa pressão de pontuação, né, a quantidade pela qualidade, eu vou começar a sistematizar o que eu já li. Nada de super, mas assim, reunir aquilo que eu já estudei para que essa sistematização possa ajudar ou ser mais acessível para aqueles que querem esses aspectos do ponto de vista ético e legal, voltados para o exercício profissional em saúde, especialmente pela profissão que eu adotei e que amo, que é a odontologia. Então, ainda vou escrever sem mais artigos. E Instagram, rede social, Mas na posso passar aqui, UFG, mas no tenho 5 CRO, seguidores e não né? publiquei nada ainda. Na UFG, no CRO também, Sim, aí com a sua ajudo, atuação. né? Sempre Uhum. que me chamam, tento em uma ou outra palestra passar aquilo que já estudei. E tem os artigos e os capítulos de livro, mas já há um tempo que eu não me Vão dedico ter a que ir lá em isso. casa para ver o Mauro Machado. E professor, então, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o que que o senhor diria para os futuros cirurgiões dentistas, né? Os recém-formados, aqueles que estão finalizando a graduação. Quais as orientações que o senhor poderia dar, assim, só para, de maneira, um fechamento para que eles tenham uma prática realizadora, né, de sucesso profissional, mas primando aí pela ética, né, pelo cuidado com a relação com o paciente? Vou usar uma expressão em Goiás, né? Comparação. É, o compromisso com a área da saúde, saúde, educação e segurança pública são valores MOR, são os principais valores sociais, embora ainda não tenham o reconhecimento, né, do Estado como poder organizador. A gente sempre tem dificuldades, partes, recursos, mas são as áreas mais importantes. Então, como você escolheu saúde, ocupe-se de uma boa formação, ocupe-se de um envolvimento com o outro, mitigar a dor e o sofrimento, né? Com altruísmo, mas também com profissionalismo, usando essa profissão como meio, sobreviver dignamente, não aceitar aviltamento, baixos salários, condições inadequadas, mas não se esquecer que a profissão de saúde serve ao outro. O olhar deve ser voltado para isso. Colocar-se na posição desse paciente em alteridade, estudar, ser capaz, fazer aquilo que sabe com prudência, sem firula, sem panaceia, sem sensacionalismo, sem inventar técnicas que você irresponsavelmente, né, está praticando. Então, responsabilidade, formação, altruísmo, dedicação, e você vai obter o sucesso, né? O sucesso é a realização pessoal dessa doação, a possibilidade de sobreviver desse exercício profissional em doação e dormir sabendo que você fez a coisa certa dentro do possível. Nem sempre você alcançou o que você almejava ou esperava ou tinha como objetivo melhor, mas fez o possível, né? E aí você vai chegar ao final e vai ter o reconhecimento. Ética não pressupõe recompensa. O paciente humilde, um olhar dele já te É. diz que você Na verdade, eu falo, fez o a bem. recompensa e a consciência tranquila, né, professor? Exatamente. Agora, claro, tem que pagar a conta. É. Só que a conta não venha antes. E qual a sua conta? Sua conta é essa coisa desenfreada, né? Desde que você esteja fazendo corretamente, se tiver quem pague, não vejo problema. Mas é não se esquecer de que a população brasileira ela é antagônica. Nós temos um país de miseráveis, daqueles que não têm acesso à saúde e mais ainda à odontologia. E não se esquecer de que essa coisa tecnológica ela é excludente. Quanto mais tecnológico, mais privação para mais pessoas nós vamos ter. No que você puder fazer sem sofrimento e insensatez, é o que a gente recomenda. Eu sempre me emociono. Eu já tô aqui começando a sair uma lágrima aqui, porque é como se eu estivesse entrevistando
um ídolo, sabe? Eu vejo o professor Não Mauro me assim. coloquem assim, tem É, uma série de não, defeitos, nossa. sou ranzinza, mal-humorado. Não, mas assim, ter tido o senhor como professor e estar hoje aqui conversando com o senhor sobre tantas coisas Perfeccionista, importantes, sou, isso mas para enfim, mim é uma coisa assim, eu penso, eu venci, sabe? Essa é venceu. coisa assim Vocês, nossa, Não, mas eu acho que que parte bom. do nosso sucesso a gente alcançou por fazer tudo isso que o senhor orientou, de forma atenta, né? mas porque Com nós mediadores. tivemos a graça de tê-lo na nossa formação, Ter né? vários dos Uhum. professores, né? Então, E Vários. a gente se preocupa, né? Quando a gente vai postar alguma coisa, às vezes eu ligo pro Mauro, Mauro, pode, não pode? Eu falo com o Leandro, pode, não pode? Porque a gente fica realmente assim. E olha que a gente tem um acesso, né? O Leandro me orienta muito o pessoal das redes sociais, mas mesmo com esse acesso, a gente ainda fica em dúvida, mas deixa eu né? confirmar com o Mauro, né? Essa É mais vontade de confiável. acertar é o mais importante. Deixa eu Errar, nós confirmar. vamos errar, mas a vontade de acertar é que não pode ser É. perdida, Porque né? a gente fala, por exemplo, ai, transcirúrgico não pode, mas aí o paciente filmou, a mãe do paciente filmou e ela acha lindo, porque é a primeira vez que ele deitou numa cadeira odontológica. E ela se sente orgulhosa daquilo e ela quer divulgar não o transcirúrgico, É sobre isso mas que o nós temos que É. falar, sucesso. né? As O coisas simples que não sucesso. são necessariamente uma afronta. Exatamente, o sucesso que o filho dela tem, porque aquilo ali para ela é como dar o primeiro passo, é como falar a primeira palavra, é ir ao dentista, é deitar na cadeira, é conseguir fazer, é conseguir se comunicar, como a gente estava falando aqui, se comunicar com aquela criança ou com aquele idoso e conseguir fazer o procedimento. Isso é tão importante e às vezes é importante que a gente divulgue que há pessoas que trabalham eh, humanamente, né, com humanização do atendimento, e elas conseguem atingir lugares, né, procedimentos, pessoas, corações aí, que antes não eram acessados. Então, eu acho muito bom e ter você aqui assim, eu tenho muita gratidão por você e eu penso assim, eu não sei se eu merecia tanto. Então, quando eu vejo que o senhor está aqui, está falando com a gente, eu vejo que, nossa, Deus é bom e a gente está no caminho certo, Com né? A certeza. gente está no caminho Eu certo. só tenho um Então, elogio a vocês e agradecer a possibilidade de vir falar um pouco daquilo que estudei. Foi só isso, nada mais. Agora, claro, pela proximidade que tem, mexeu com vocês, eu prego fogo. Amém. Tá vendo, gratidão, né? gratidão imensa. Dentro do razoável e fora dele. Gratidão imensa, muito obrigada por todos os ensinamentos. Eu acho assim, é uma aula pra gente. Todos os dias eu aprendo. Muito obrigada. Um Eu te abraço, amo querido. muito. Você é uma pessoa que mora no meu coração, mora no coração da minha família. E eu queria dizer que eu não tenho muita formação dessa aí jurídica, mas mexeu com ele eu também vou. E eu ó. sou seu advogado, né? E o Leandro saiba disso. Muito obrigada. Obrigada, professor, Para por dispor do seu sucesso, família tempo. belíssima você tem. Abraço para Mário, as crianças. Obrigada, A professor. sua dedicação e fé nos inspira. Nós que somos meio católico, apostólico, romano, confuso. Quando vê você, a gente fala, "Epa, eu preciso melhorar." Obrigada. Ó, receber um elogio desse de Mauro Machado, né? Tô me achando agora. Obrigada, professor. E nós queremos agradecer vocês que nos acompanharam durante esse episódio. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, curta, compartilhe e te encontro no próximo. Muito obrigada a todos que assistiram ao Special Talk e até o próximo. Tchau, tchau. Até mais.